Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai comentar um pouco, sobre os efeitos de difração que acontecem quando você passa luz através de uma rede de difração, tudo bem? Então a gente vai modelar isso como um conjunto de N fendas, né? No caso de uma rede de difração, a gente tem um N muito grande, né? A gente costuma até nem falar do número absoluto, mas do número de fendas por unidade de comprimento, tá? Mas se a gente tiver esse conjunto muito grande de número de fendas, né? Basicamente o que a gente vai fazer é fazer esse número de fendas tender ao infinito. Tudo bem? No caso mais simples, a gente teria aí basicamente duas fendas que seria uma reprodução da teoria de Jung, né, do experimento de Jung. Tudo bem? Se a gente tiver 3, 4, né, esses padrões vão mudar naturalmente, você vai ter interferência de 3, 4, 5 fendas, né, até muitas fendas. Tudo bem? Então, como é que a gente trata esse problema de interferência para muitas fendas? Certo? Então, basicamente vai ser a mesma ideia, né? O que vai mudar vai ser só um pouquinho o formalismo matemático. Então, a gente tem, nessa parte aqui da esquerda, um conjunto de N fendas, né? E um anteparo, que fica a uma distância D muito maior. Tanto que o lambda, né, comprimento de onda, quanto a distância A entre fendas, né? E que a gente vai desprezar a dimensão de uma fenda, tudo bem? E vai considerar que ela acontece como um ponto, né? Uma fonte pontual de luz, e elas vão interagir entre si, né? Em qualquer caso real, você tem uma combinação, né? Tanto de uma difração entre as fendas, quanto a própria difração que considera a dimensão finita de uma fenda. Tudo bem, mas a gente não precisa considerar todos os efeitos ao mesmo tempo. A gente pode considerar cada efeito desse um após um, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular inicialmente, pessoal, o campo elétrico associado a uma dessas fendas, certo? E eu vou supor, né, que tem uma polarização bem definida, certo? Então, por exemplo, está na vertical aqui oscilando, né? Todos vão oscilar na mesma direção, com a mesma polarização, e a gente pode considerar simplesmente como um escalar, tudo bem? Se tiver diferentes polarizações, você tem que considerar cada uma separado. Então, ela vai ser uma E0, uma amplitude, e um termo que considera a propagação, né? Um cosseno de Kr menos ômega-t, ou para facilitar o nosso trabalho, a gente já escreve isso em termos de uma exponencial complexa, né? Se você quiser a parte temporal mesmo, real, né? Você simplesmente tira a parte real desse número complexo, tudo bem? Certo, e qual que é a diferença entre o campo elétrico em cada um dessas fendas, né? Basicamente a diferença de caminhos ópticos, tudo bem? Então cada um vai ter um certo Rn, né? E quem que é esse Rn? Vai ser o R0, que vai ser uma determinada fonte que vai ser como referência, certo? Na verdade, eu vou jogar essa fonte aqui lá para a primeira fenda, certo? E vou escrever que esse aqui é o 0 e as outras, né? Fenda 1, 2, 3, 4, até o N-1, né? Vai de 0 até N-1. Vai ser basicamente o R0, o caminho óptico, né, da primeira fenda, R0, menos NA seno θ, certo? Então, esse A seno θ é a diferença de caminho associada, gente, a essa diferença aqui que vocês podem ver, né? Essa diferençazinha aqui. Então, você tem um certo A, que é essa diferença aqui entre duas fendas. Você tem θ para lá, então a uma distância muito distante, né? Num anteparo muito distante. Todas essas fendas estão muito próximas, esse desenho está extremamente exagerado, mas na prática elas todas olham para o mesmo θ, e lá no infinito essas retas aí vão se cruzar, que seria o anteparo, tá? Então, no limite, um anteparo muito distante, né? Todas olham para a mesma direção, e elas se encontram ali nesse ponto aí, certo? Então, você tem um θ, 90 menos θ, depois um θ aqui para baixo, você projeta esse A, fica um A seno θ, certo? Então, A seno θ multiplicado por Nzinho, que é o índice, né, que é quantas vezes você tem um A subindo, certo? Vai te dar a diferença de caminho óptico, tudo bem? Certo. Se você escreve esse caminho aqui, Rn, tá, dessa forma aqui, com essa exponencial lá em cima, né, você ganha a possibilidade de fatorar essa diferença de caminho da sua conta, tudo bem?
Então, esse Rn você abre como R0 menos NA seno θ. Tá? Nessa exponencial aqui, você pode fatorar o R0 e deixa, então, um termo que vai ser idêntico para todas as fendas. Maravilha. E um fatorzinho aqui, E elevado a I, K, A seno θ vezes Nzinho. Tá? E esse termozinho aqui que vai variar de fenda para fenda. Certo? Quem que é o campo elétrico resultante de toda essa interferência, né? Depois que o luz passa por cada fenda, difrata, se espalha e vai interferir lá no anteparo. Vai ser basicamente o somatório de todos os campos elétricos. Tá? Então eu vou escrever o campo resultante como a soma de todos os campos elétricos. Tá? Então, como são N fendas, vai de Nzinho igual a 0 até Nzão menos 1. Soma-se todos esses termos, tá? Então aqui vai até N-1, fatora o mesmo termo de todos, certo? E o que aparece nessa história toda, que é interessante, né? Aparece um termozão aqui, fatorado, que é basicamente o campo elétrico da primeira fenda, certo? Um campo aqui que depende da característica da luz que atravessa cada uma das fendas, e eu vou considerar por hipótese, né, que são todas iguais, tudo bem? Então, um termo aqui do campo elétrico incidente vezes um Fθ, tá? Que vai ser uma função de difração que vai conter aí o nosso padrão de interferência, tá? Que vai ser basicamente o somatório desses Fθs, desses fatorzinhos aqui, com respeito a todas as fendas. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer para descrever esse padrão de interferência é calcular esse Fθ, tudo bem? E qual que é a cara desse Fθ? Ele é um somatório de exponenciais que estão aumentando. Então, basicamente, isso aqui é um PG, certo? Então, é um número elevado a n igual a 0, um número elevado a 1, um número elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, né? E essa razão da PG vai ser basicamente esse exponencial complexo, e elevado a menos i Ka seno θ. Tudo bem? O resultado da soma da PG é Rzinho elevado a n menos 1 sobre R menos 1. E aí você pode brincar como você quiser com isso. Tá bom? Eu posso, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo a fração por menos 1. 1 menos R a n sobre 1 menos R. E eu encontro, então, somando os termos SPG, encontro essa expressãozinha aqui. Tá? Então, é uma expressão que não é lá das coisas mais bonitas que existem, né? Mas que dá para calcular. Tudo bem? A gente pode simplificar um pouco a nossa conta, né? Definindo um delta, que ele é Ka seno de θ. Tudo bem? O K é o número de onda, né? Então ele é 2π sobre lambda A seno θ. Tudo bem? Basicamente isso aqui, gente, vai ser a diferença de fase, né? Esse delta, a diferença de fase entre uma fenda e a outra fenda vizinha, né? Quando você está olhando aqui um ponto, que inclinação seno θ, né? Esse seno θ aqui é esse ângulo entre a horizontal e essa direção que todos os raios vão sair, né? E essa direção toda vai apontar para, por exemplo, esse ponto aqui de interferência construtiva, certo? Então, vamos seguir. Então, você tem basicamente esse elevado a menos i delta n sobre e elevado a menos delta, certo? Qual que é o padrão de intensidades, né? Porque o que importa é o módulo ao quadrado disso aqui, né? A intensidade de uma onda depende do módulo ao quadrado da sua amplitude. Então, o padrão da intensidade tem essa cara aqui, né? Então, vai ser a intensidade a um ângulo θ, vai ser um I0, a intensidade de uma única fenda sozinha, vezes esse módulo ao quadrado dessa quantidade Fθ. Tudo bem? Então, a gente precisa calcular esse cara e simplificar um pouquinho, né? Então, o módulo ao quadrado, a gente pode fazer diferentes caminhos daqui, tudo bem? O que eu vou fazer vai ser basicamente brincar um pouco com a fase desse negócio. Então, percebam que eu tenho aqui 1 menos exponencial complexa em cima e embaixo também. Eu vou multiplicar esse número, certo, por um exponencial complexa para mexer na fase no numerador e embaixo. E qualquer e elevado a iθ que eu multiplicar sempre tem módulo unitário, ou seja, eu posso brincar com a fase à vontade. Então, aqui eu vou multiplicar por e elevado a i delta n sobre 2, tudo bem? Não muda o módulo ao quadrado. E vou multiplicar embaixo por e elevado a i delta sobre 2. E mexe aqui embaixo sem
mexer no módulo ao quadrado, tudo bem? Para que eu fiz isso? Para eu criar uma simetria que na hora que eu faço esse exponencial com mais e com menos, né? Faltou menos aqui, certo? Eu vou ter 2i seno, né, de delta n sobre 2. Embaixo vou ter 2i seno de delta sobre 2, tudo bem? O 2i cancela em cima e embaixo. E basicamente a gente faz esse truque matemático para mostrar que i delta, né, vai ser o i0 vezes uma razão de 2 senos. Um seno de delta n sobre 2 sobre seno de delta sobre 2, tudo isso ao quadrado. Tá? Então, como eu falei, tem outras formas de fazer esse passo lá de cima até aqui para baixo. Tudo bem? Essa aqui vai ser o nosso padrão de interferência. Então, quando a gente joga luz através de um conjunto de n fendas, a gente vai ter esse padrão aqui de interferência. E quais são as características desse padrão aqui, né? O que a gente pode falar sobre ele? Então, algumas coisas, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, esse delta aproximadamente igual a zero, né? Lembrem-se que o delta, ele vai ser esse cara aqui, né? Então, vamos copiar aqui para baixo. Então, lembre-se que o delta vai ser igual a Ka seno θ. Então, na prática, esse delta muito pequeno, certo? Vamos lá, jogar aqui para baixo. Na verdade, eu estou me referindo, por exemplo, ao máximo central, certo? Então, naquele máximo central, o que acontece? E outros máximos forem análogos a ele, certo? A gente pode dizer que o seno de θ é aproximadamente ao próprio ângulo, sempre próprio θ. Então, esse seno de delta n sobre 2, eu posso trocar por delta n sobre 2. Sobre delta sobre 2, cancelo o delta aqui, fica o n, né? N ao quadrado, naquela expressão, a intensidade máxima, né, no centro, no ponto central, vai ser igual a n ao quadrado e 0. O que isso fala pra gente? Isso nos diz, né, que quanto mais fendas eu tiver, na hora que elas interferirem, elas vão ter uma intensidade muito grande, certo? E proporcional ao quadrado do número de fendas. Tá? É muito interessante isso, porque o que isso fala pra gente? Se eu tiver muitas fendas, esse máximo aí vai ser muito mais intenso do que uma única fenda, certo? E, né, lembrando, interferência não cria energia, né, não cria intensidade. Isso implica que se aquele máximo lá é muito mais intenso, isso vai se dar à custa dos outros picos secundários de interferência vão ser mais fracos. Tudo bem? Então, tenho isso na cabeça. Essa aqui é a primeira observação, né? E a outra são as posições de máximos, né? Então, a gente normalmente está muito interessado onde eu tenho franjas muito intensas, né? Os máximos, ou quando eu tenho franjas muito fracas, tá bom? Então, as posições de máximo, gente, então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter lá em cima, no numerador, um seno que vai oscilar muito rápido, tá bom? E embaixo eu tenho esse numerador que vai ser mais lento, certo? E os pontos de máximo a gente vai encontrar fazendo esse denominador igual a zero. Na hora que esse denominador vai a zero, a fração ela explode e eu tenho um resultado muito elevado. Então, quando seno de delta sobre 2 é igual a zero, é porque esse delta sobre 2 é um múltiplo de π radianos, tá bom? Então, substituindo o valor de delta, a gente tem esse... o delta aqui vira esse 2π lambda sobre A seno θ, tá bom? Vou cancelar aqui algumas coisas, cancela esse 2 com 2, cancela esse π com esse π. Né? O que me sobra é um A seno θ sobre lambda igual a 1 inteiro, né? Esse m é um número inteiro. Reorganizo esses termos para encontrar o ângulo θ, eu tenho que seno θ igual a m lambda sobre A, tá bom? Então, isso aqui são as posições em que, numa rede de n fendas, a gente tem aquele máximo mais intenso de todos. Tá bom? E o nosso perfil, né, de f de θ, quando eu tenho um n muito grande, tá? Então, isso aqui está subtendido para n muito maior que 1. Né? O que acontece? Então, basicamente, você tem um pico no zero, né? Aquele pico que a gente achou n ao quadrado vezes zero. Tudo bem? Eu tenho picos aí secundários de pouca importância, certo?
que estão associados aí a essa oscilação rápida do delta Nzão sobre 2, isso aqui é um seno que oscila muito rápido, certo? E como tanto o seno de cima quanto o seno de baixo são periódicos, né? E tem um período comensurável, né? Um é n vezes o outro. Então esse pico central ele se repete depois em alguns outros picos, tudo bem? Então o que a gente observa é que em uma rede com muitas fendas a gente tem picos muito precisos, muito pontuais, tá? Que a gente consegue com esses picos, certo? Medindo, por exemplo, os ângulos em que eles ocorrem e conhecendo o lambda, né, o comprimento de onda da radiação incidente, a gente consegue determinar o comprimento A, tudo bem? Então isso aqui é o comportamento geral de redes de difração, certo? Eu vou colocar aqui no final do vídeo um experimento em que a gente aplica todos esses resultados em uma rede de difração que vocês devem ter em casa, né? Por exemplo, um CD, certo? Eu espero que vocês gostem do experimento também e tenham aprendido aqui com essa aula. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou da aula, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Muito obrigado e até a próxima.